painel, e aí estava conversando com o Daniel e Marcelo, porque o nosso objetivo hoje aqui mesmo é fazer essa interface da justiça do trabalho, da justiça comum, isso com representante aqui de cada casa. Então, um painel os impactos da recuperação judicial no processo do trabalho. A nossa divisão, apenas para ser aqui justo em relação ao tempo de cada um, eu coloquei aqui de 8h30 às 10h30 o trabalho e a fala do Dr. Daniel Carne, e das 10h30 às 12h30 a fala do Dr. Marcelo Papaléu, mas fiquem absolutamente à vontade, Daniel e Marcelo, que já estão mais do que entrosados ali na conversa, para trabalhar a dinâmica da forma que vocês acharem mais adequada. Fiquem à vontade, interface com vocês, com os colegas. O que a gente quer mesmo realmente é trazer essa experiência conjunta para que a gente possa entender um pouco mais sobre o tema. Então, convido aqui o Dr. Daniel Carne Costa, pós-doutor pela Universidade de Paris, doutor pela PUC, mestre pela FAPISP, mestre em Direito Comparado pela Stanford University dos Estados Unidos, professor da PUC de São Paulo, juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, e vai tratar conosco sobre a disciplina jurídica da recuperação judicial e seus efeitos processuais. E aí, se me permite, Marcelo, já apresentá-lo aqui, convidá-lo também, mas fique à vontade, se quiser ficar aqui, se quiser ficar aqui em cima com o Daniel, como você preferir. Dr. Marcelo Papaléu de Souza, doutor pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, juiz do trabalho da 4ª Região, titular da Vara do Trabalho de Vacaria, Rio Grande do Sul, professor em curso de preparação para a magistratura e em cursos de pós-graduação. Sejam muito bem-vindos e espero realmente que a gente tenha uma manhã de muitos debates. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, pelo TRT aqui da região, pela Escola de Magistratura, Escola Judicial do Trabalho. É uma honra poder mais uma vez voltar aqui a Salvador, a Bahia, para compartilhar com vocês alguns momentos, algumas reflexões sobre recuperação judicial, sobre insolvência empresarial. E especialmente pelo fato de estarmos aqui no TRT. Eu conversava agora há pouco com o colega Marcelo Papaléu, que é juiz do trabalho, sobre a necessidade de uma conversa mais frequente entre o juiz da insolvência empresarial e o juiz trabalhista, porque aparentemente nós temos dois mundos diferentes e que se conversam muito pouco, mas na verdade os dois querem exatamente a mesma coisa. É tutelar de maneira mais forte, de maneira mais efetiva, o interesse daqueles que são os mais necessitados, aqueles que precisam de uma tutela mais intensa, justamente os trabalhistas, os trabalhadores que, no contexto de uma insolvência empresarial, são, sem dúvida alguma, a parte mais fraca, a parte que mais sofre em razão da crise da empresa, e, portanto, deve haver uma ação coordenada entre a justiça do trabalho e a justiça comum, civil, empresarial, na tutela desse direito. Muitas vezes não há essa conversa e cada um puxa a brasa para a sua sardinha, e no final do dia o interesse do trabalhista, que deveria ser tutelado de maneira mais efetiva, acaba sendo prejudicado por conta de disputas que acontecem entre justiça civil e justiça trabalhista. Então, acho que a iniciativa do TRT daqui da região é muito boa, muito boa. Eu conversava com o Marcelo, eu sou juiz da primeira vara de falência e recuperações judiciais de São Paulo, mas em agosto eu estou indo para o CNJ para assessorar o ministro Roberto Martins, que é o próximo corregedor-geral da Justiça, e a minha função lá será a coordenação e gestão de projetos do CNJ. E certamente um dos projetos que nós vamos fazer lá e nós vamos implementar é esse projeto de uma coordenação, uma conversa maior entre justiça do trabalho e justiça empresarial, falência e recuperação, em prol da tutela do interesse que nós dois queremos tutelar, que é o interesse dos trabalhadores. Então, muito obrigado pelo convite
E parabéns pela iniciativa, realmente super importante. Do ponto de vista da dinâmica de como vai funcionar a nossa manhã, nós vamos fazer assim. Eu vou trazer para vocês uma visão sistêmica da lógica econômico-jurídica dos processos de insolvência empresarial. É importante que o profissional que atua na área trabalhista tenha uma ideia de qual é a lógica, né, de quais são os porquês, quais são as razões do funcionamento desses procedimentos de insolvência, porque isso vai fazer com que vocês entendam muito melhor as regras relacionadas à recuperação e falência, principalmente aquelas regras que dizem respeito ao interesse do trabalhador. Então a minha parte vai ser uma parte mais geral, eu vou levantar algumas questões, levantar a bola, que o Marcelo Papaléu, na sequência, vai explorar com muito mais detalhes, trazendo jurisprudência e aprofundando muito mais essas discussões. E, evidentemente, vocês todos estão convidados a participar dessa exposição. A ideia não é que nós ficamos aqui falando e vocês só ouvindo. Então, fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, levantem a mão, se tiverem alguma questão, não deixem de perguntar, não vão embora para casa com uma dúvida. E outra coisa, não existe dúvida boba. E se você está com uma dúvida, pode ter certeza que outras pessoas também vão estar com a mesma dúvida. Se todo mundo fica com vergonha de perguntar, vai todo mundo embora para casa com aquela dúvida, sem ter oportunidade de sanar. Então fiquem absolutamente à vontade. Já iniciando então agora a nossa exposição, lógica jurídica e econômica do sistema de insolvência e a proteção ao crédito trabalhista. A primeira coisa que a gente tem que saber é em qual contexto se insere um processo de insolvência empresarial. Por que a lei se preocupa em regular a insolvência empresarial ou as consequências da insolvência? Quando eu digo insolvência empresarial, eu estou falando do gênero. E nesse sistema de insolvência empresarial, a legislação ela traz ferramentas que se aplicam basicamente a dois cenários. Nós temos o cenário de uma empresa que entra em crise porque se tornou inviável e não há o que possa ser feito para a superação dessa crise. Então, o que nós temos que fazer com ela é retirá-la do mercado, e aí a ferramenta que nós temos à disposição do sistema de insolvência legal aqui no Brasil é a falência. E nós temos, de outro lado, aquela empresa que entra em crise, mas que ainda é viável, mas que por alguma razão o empresário não consegue encontrar, o gestor não consegue encontrar por suas próprias forças qual é o caminho para a superação daquela crise, muito embora ela seja superada. E nesse contexto nós temos uma ferramenta legal criada para ajudar essa empresa a continuar em funcionamento, chamada recuperação judicial. Então vejam que o pano de fundo dessa história toda é a crise da empresa. Quando a gente fala de falência e de recuperação, o pano de fundo é a crise da empresa. Quando a gente fala de crise da empresa, nós temos, na verdade, 3 cenários. O primeiro cenário é daquela empresa que entra em crise, mas é viável, e sai da crise pelo mérito do próprio gestor. Aliás, essa é a situação que nós desejaríamos que acontecesse sempre. Quem se dedica a desenvolver uma atividade empresarial sabe desde logo que se trata de uma atividade de risco, sabe desde logo que a crise faz parte do jogo. Enfrentar crises faz parte da atividade empresarial. E é justamente a habilidade do gestor no enfrentamento dessas crises que vai fazer com que ele seja qualificado como um bom gestor, um bom empresário ou um mau gestor, um mau empresário. Então, em regra, o que nós gostaríamos que acontecesse é isso. A atividade empresarial está em crise, esse gestor identifica exatamente quais são as causas da crise, identifica, em economia se chama isso, né? Identifica qual é a solução de mercado para a superação daquela crise, utilizando as estruturas de livre mercado. Então ele pode ter a seguinte situação: ora, eu estou em crise, eu tenho aqui algumas faturas para pagar e eu não tenho dinheiro para pagar essas faturas nesse vencimento, mas não tem nada a ver com a minha atividade. O que aconteceu foi um descasamento de fluxo de caixa. Por alguma razão eu atrasei o recebimento de alguns valores que eu achei que eu teria,
mas não tenho, mas essa situação se normaliza daqui a 3 meses, então vou fazer um empréstimo bancário para pagar essas contas aqui nesses 3 meses, já calculando a possibilidade de pagar esse empréstimo a partir do 3º mês, e com isso eu resolvo o fluxo de caixa. Então isso é absolutamente natural. O empresário identifica qual é a causa da crise e encontra dentro das soluções de livre mercado, dessas estruturas de livre mercado, qual é a solução para a superação da crise. Embora esse seja o melhor cenário, é o cenário que não nos interessa na manhã de hoje. Por isso eu disse a vocês aqueles outros 2 cenários, né? Que é o cenário da empresa que entra em crise, mas essa crise é uma crise estrutural, não é uma crise meramente conjuntural. Ela entrou em crise porque, em razão de alguma coisa, ela perdeu viabilidade econômica. Aquela atividade perdeu viabilidade econômica. Não há o que possa ser feito para manter aquela atividade em funcionamento. Por que uma empresa perde viabilidade econômica? Pelas mais variadas razões. Pode ser por problemas de gestão, pode ser por problemas de operação. Às vezes a atividade perde relevância econômica pelo próprio desenvolvimento da tecnologia. Eu me lembro que quando eu entrei na magistratura, isso em 98, em 99 eu comprei o meu primeiro carro, e resolvi que eu colocaria no meu carro o que tinha de mais moderno naquela época, que era uma disqueteira de porta-malas. Vocês lembram o que é uma disqueteira de porta-malas? A maioria aqui não tem nem ideia do que se trata. Uma modernidade da época. CD. Então, ao invés de fitas, ao invés de tape, tinha CD. Mas você colocava um CD por vez ali na frente do CD player do seu carro. Então, criaram naquela época uma disqueteira de porta-malas, ou seja, uma caixa desse tamanho, que você colocava no porta-malas com 6 ou 12 CDs já lá, e controlava os CDs por dentro do carro. Isso era super moderno. Agora imagine isso hoje. Faz algum sentido uma disqueteira de porta-malas? Eu vou perder metade do meu porta-mala para colocar um trambolho desse, sendo que hoje é tudo via Bluetooth. Quer dizer, no meu celular eu tenho, sei lá, milhares de músicas, centenas de milhares de músicas que vão tocar no carro, evidentemente tem que ocupar qualquer espaço. Ou seja, a tecnologia tornou aquele objeto totalmente obsoleto. Então imagine aquela empresa que fabricava disqueteiras. O problema não é crise de gestão nem de operação, o problema é que aquela atividade se tornou absolutamente obsoleta, não gera mais nenhum tipo de interesse no mercado. E por essa razão, ou o sujeito muda de atividade, ou aquela empresa está fadada ao desaparecimento. Vejam a Kodak. Vocês lembram da Kodak? Fazia máquinas fotográficas? Máquina fotográfica, se você perguntar para uma pessoa de 15 anos, ela vai ter dificuldade em entender o que você está querendo dizer. Como assim máquina fotográfica? Celular? Não, máquina fotográfica. Então, mas é o celular. Tá? Não existe mais máquina fotográfica. Você não precisa ser um fotógrafo profissional, o resto. Então, por algumas razões, essas empresas podem perder viabilidade. E se ela perdeu viabilidade e não há mais o que se possa fazer com ela, a ferramenta que deve ser aplicada a ela é a falência. E qual é o objetivo da falência? Isso é importante a gente entender. A gente nasce com uma ideia pré-concebida de que falência serve para tutelar o interesse dos credores. Falência é para pagar credor. A gente entende assim, é quase que um dogma. E eu vou mostrar para vocês que não é verdade. Ou não é toda a verdade. Quando eu tenho uma atividade que se tornou inviável, eu tenho que retirar esta atividade do mercado, primeiro, para abrir um espaço para que outra atividade ocupe aquele espaço, gerando os benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial. Quais são os benefícios econômicos e sociais que decorrem de uma atividade empresarial? Geração de empregos, postos de trabalho, renda
para os trabalhadores, circulação de riquezas, produtos e serviços e geração de tributos. Por que que o legislador está preocupado em proteger a atividade empresarial? Porque ele gosta da empresa? Pode ser, mas não é por isso. Porque ele gosta do empresário? Pode gostar também, mas não é por isso. É porque ele gosta dos benefícios econômicos e sociais que decorrem dessa atividade. E o objetivo do sistema de insolvência empresarial é preservar esses benefícios econômicos e sociais. Então, quando nós temos uma empresa que perdeu viabilidade e ela não tem mais capacidade de gerar esses benefícios econômicos e sociais, vamos retirá-la do mercado, abrindo espaço para que outra ocupe aquele espaço deixado por ela, gerando os benefícios econômicos e sociais que nós esperamos, exercendo a sua função social, a tal da função social da empresa, gerando os empregos, gerando as receitas, circulando bens, produtos, serviços, gerando tributos, tudo isso é bom para todo mundo. Mas além disso, além de eu abrir um espaço para que outra empresa gere os benefícios que aquela perdeu, né, a possibilidade de gerar, eu vou pegar todos os ativos dessa empresa, os bens dessa empresa falida, e vou arrecadar esses bens. Para quê? Avaliar, vender e pagar os credores. É por isso que a gente acha que a função da falência é pagar credor. Essa é só uma parte da história. Quando eu arrecado aqueles ativos e vendo aqueles ativos, mais importante até do que conseguir recursos com a venda desse ativo para o pagamento dos credores especificamente, é a realocação de ativos, de atividades improdutivas para atividades produtivas. Ou seja, quando eu arrecado aquele imóvel onde funcionava a atividade empresarial falida e vendo aquele imóvel, muito mais do que vender para conseguir dinheiro para pagar os credores, eu estou possibilitando que aquele imóvel saia de uma situação improdutiva e volte a integrar uma outra cadeia produtiva, gerador dos benefícios econômicos e sociais que eu quero preservar. Enquanto aquele imóvel estiver arrecadado no processo falimentar, ele deixa de ser fonte de benefícios econômicos e sociais e passa, ao contrário, a ser fonte de prejuízos de toda ordem. Prejuízos econômicos, porque aquele imóvel não é palco de uma atividade empresarial, então não se geram novos empregos, novas receitas, nada. Prejuízos urbanísticos, porque aquele imóvel vai ficar ali, pode ser invadido, pode virar, né, uma favela, pode virar um cortiço. Prejuízos de segurança pública, porque vai virar esconderijo de bandido, ou então problemas sanitários, prejuízos sanitários, vai virar foco de dengue, chikungunya, enfim. Quanto mais tempo aquele imóvel permanecer arrecadado no processo de falência, mais prejuízos e menos benefícios econômicos e sociais. Então a venda daquele imóvel representa muito mais do que uma forma de arrecadar, de arrecadar dinheiro para pagar os credores. Ele primeiro funciona como uma forma de realocação de ativos de atividades improdutivas para atividades produtivas. O que eu estou visando é a tutela dos interesses econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial. Enquanto aquela máquina estiver arrecadada e presa no processo de falência, ela não será utilizada em outra cadeia produtiva. Enquanto aquele veículo estiver ali, ele não será utilizado em outra cadeia produtiva. Então, aqui uma observação importantíssima. A venda de ativos no processo falimentar atende muito mais do que o interesse do próprio credor. Ele atende ao interesse social, ele atende ao interesse público. Por isso, no projeto de nova lei, na objeto da nossa discussão, houve uma preocupação muito grande dos membros da comissão, e eu fiz parte da comissão que apoiou o projeto, na velocidade dessa realização dos ativos, tentando desatar alguns nós que atrasam isso, como por exemplo as discussões acerca de avaliação. Vai tanto, aí agrava, aí não sei o que lá, recurso para cá, recurso para lá, e ficam 2, 3 anos discutindo a avaliação do bem, quando na verdade o bem vale quanto o mercado paga por ele. Não adianta ficar, não vale quanto? Vale 100 mil, alguém?
Traz alguém que pague 100 mil. Você tem alguém? Não, não tem. Então não paga 100 mil. O projeto diz isso. O projeto diz, olha, quem impugnar a avaliação, ótimo. Só será aceita mediante a apresentação de uma proposta pelo valor que você disse que vale. Se você está impugnando, mas não traz ninguém que pague aquilo que você disse que vale, desculpa, vamos seguir, porque nós não podemos perpetuar este prejuízo que representa a permanência desse ativo vinculado a uma massa falida. Isso tem que integrar outra cadeia produtiva. E veja, mesmo quando eu vendo esse ativo e arrecado dinheiro para pagar os credores, mesmo quando eu pago os credores, eu estou atendendo também o interesse social, além do interesse particular daquele credor que recebe o que é devido. Por quê? Quem são os credores de uma empresa falida, normalmente? Empregados, os ex-empregados, outros empresários, fornecedores, bancos, financiadores e o fisco, tributos. São essas 4 categorias de credores em toda massa falida. Desses todos, o único que não perde com a falência, ou que ganha até quando perde, são os bancos. Porque o banco ele pode aproveitar o prejuízo para fazer o abatimento de tributos pela legislação brasileira. Então, até quando ele perde, ele ganha. Todos os outros perdem. Por quê? Enquanto o trabalhador não recebe o que é devido daquela empresa que quebrou e deixou de pagar salário, deixou de pagar verbas indenizatórias que são devidas, decisórias, etc., ele não tem renda. E se ele não tem renda, se ele não tem valores para gastar, ele não gasta. Ele não compra no comércio local. E se ele deixa de comprar no comércio local, o comércio local deixa de vender. E se o comércio deixa de vender, vai demitir. E se demitir, teremos mais desempregados, menos renda, e isso inicia aquela espiral negativa da sociedade. Enquanto o fornecedor daquela empresa não recebe o que era devido no processo de falência, ela vai ter dificuldade para cumprir as suas próprias obrigações. E se ela tem dificuldade para cumprir as próprias obrigações, ela vai tentar diminuir custo, vai demitir. E se ela demitir, teremos menos gente comprando, menos atividade econômica, e pode ser que aquela empresa quebre também. E o fisco? Quanto menor a atividade econômica, menor a arrecadação. E quanto menor a arrecadação, menor o poder do Estado de cumprir as suas obrigações. É que a gente tem uma relação muito conflituosa com o Estado, e quando a gente fala de pagar tributos, todo mundo arrepia, mas em tese, se o Estado gastasse bem, os tributos são essenciais para que o Estado exerça as suas funções vitais, para que a gente tenha hospitais públicos de boa qualidade, transporte público, segurança pública, serviços públicos de boa qualidade. Então, se você tem uma diminuição da atividade econômica, menos dinheiro para o Estado fazer isso. Aliás, veja uma crise pela qual passamos até hoje. Nós tivemos 2 anos de retração do PIB. Qual é o principal problema do Brasil hoje? Problema fiscal. Houve uma diminuição brutal da arrecadação em razão da retração do PIB, da retração da atividade econômica, causando dificuldades adicionais ao Estado de cumprir não só as suas obrigações essenciais, como até de pagar salário de funcionário público. Vocês devem ter ouvido aí que alguns estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, passaram a ter dificuldade de pagar o salário do funcionário. Tamanha foi a redução da arrecadação, certo? Então veja, quando eu estou falando de falência, eu não estou falando exclusivamente de pagar credor. Eu estou falando em abrir um espaço para que outra atividade se coloque no espaço daquela que não gerava benefícios, passando a gerar os benefícios. E mesmo quando eu pago credores, eu estou realocando ativos, fazendo com que esses ativos sejam integrados em atividades geradoras de benefícios. E mesmo quando eu pago os credores, além de pagá-los, e eles ficam individualmente satisfeitos, eu estou fazendo com que haja uma atenção aos interesses sociais, econômicos, sociais, porque eu estou fazendo com que nós quebremos aquela espiral negativa. Eu falava com o Marcelo agora há pouco de que o grande problema das falências e recuperações não são... O grande problema não é propriamente a lei.
o grande problema é a falta de estrutura para que a lei seja aplicada. Então a gente vê falências que duram 30 anos, recuperações que não acabam nunca. Por quê? Porque o juiz é um juiz comum que não tem preparo para lidar com esse tipo de situação e não tem essa visão do processo de falência. Ele acha que tudo é urgente, menos a falência. Porque enquanto aquele imóvel está arrecadado no processo de falência, pensa ele, esse imóvel não vai sair correndo. Esse imóvel não vai sumir. Esse imóvel está aqui. Eu vou ver com calma depois o que eu vou fazer. Urgência mesmo é a execução de alimentos. Urgência mesmo é o processo de represo. Urgência mesmo são essas medidas cautelares, né? Essas execuções, isso é urgente. Mas ele não consegue perceber que se ele não der a atenção devida àquela falência, tudo aquilo que ele identifica como urgência vai aumentar. Porque eu não sou adepto desse pensamento, mas alguns dizem que quando acaba o dinheiro, acaba o amor. Ou no mínimo o amor sofre ali um certo abalo. Então, se o sujeito não recebe aquilo que era devido lá no processo de falência e falta dinheiro em casa, nós vamos ter problemas de família. Mais separação, mais divórcio, nós vamos ter mais violência doméstica, nós vamos ter um aumento da criminalidade, mais processo de represo, nós vamos ter um aumento da inadimplência, mais execuções, mais medidas cautelares, nós vamos ter uma inadimplência em relação a alimentos, mais execuções de alimentos. Então, tudo aquilo que ele identificava como urgente e por isso deixou de tratar da falência, vai aumentar, fazendo com que ele se distancie cada vez mais da falência, que é, na verdade, a causa geradora motriz daqueles problemas todos. Agora, como é que você vai exigir que um juiz que não tem treinamento para isso, enxergue isso? Então, falências e recuperações em varas cumulativas que funcionam são praticamente um milagre. O juiz não tem treinamento para isso e, pior, não tem estrutura para isso. Ele está cuidando do júri, do juizado especial, do processo criminal, das ações de família e, de repente, cai lá uma falência de uma grande usina ou uma recuperação de uma grande usina. Não vai ter a menor condição de fazer com que esse processo ande de maneira adequada. Ele não tem essa visão de que a falência não é só para pagar o credor. A falência é para tutelar os interesses econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Se não é possível manter aquela atividade em funcionamento gerando aqueles benefícios, então vamos retirá-la do mercado, fazendo com que outro ocupe aquele espaço e gerando os benefícios, e vamos fazer a realocação daqueles ativos para atividades produtivas e vamos fazer o pagamento dos credores como uma forma de girar a roda da economia no sentido positivo e não no sentido anticiclónico. Ok? Tranquilo em relação a isso? Isso no segundo cenário, a empresa que se tornou inviável. Mas nós temos um terceiro cenário, que é um cenário intermediário. É uma empresa que entrou em crise, mas é viável. Entretanto, o empresário, gestor daquela atividade empresarial, não consegue encontrar a solução para a superação daquela crise. Então, muito embora aquela empresa tenha condições de gerar empregos, tenha condições de produzir bons produtos, prestar bons serviços, tenha condições de gerar tributos, por alguma razão, e a gente chama isso em economia de disfunção das estruturas de livre mercado. Por alguma razão, esse empresário não consegue entender, avaliar qual é o problema e encontrar a solução adequada para a superação da crise, muito embora seja superada. Eu vou dar um exemplo bem simples, mas super comum, de uma disfunção das estruturas de livre mercado, tipicamente brasileira. Aqui no Brasil, as empresas são essencialmente empresas familiares. O que são empresas familiares? São empresas que são geridas pelo próprio sócio, normalmente um grupo familiar. Até grandes empresas do Brasil são empresas familiares, criadas ali por um grupo, por uma família, e a empresa fica grande, mas aquela família concentra a maior parte do capital social daquela empresa e controla aquela empresa, aquela pessoa, o fundador é o gestor da empresa, ou é o filho do gestor, ou é o filho do fundador, ou é o neto do fundador. Bom, vou dar um exemplo bem atual. Vocês já ouviram falar do grupo JF?
grupo JBF foi, até pouco tempo atrás, a maior empresa de proteína animal do mundo. Quem são os donos? A gente sabe quem são os donos. Quem são os donos? Os irmãos Lay, né? Wesley e Joesley Safadão. Né? Eles são os donos da empresa. E aí eles tiveram um probleminha, né? Foram presos. E aí quem assumiu a gestão da empresa? O pai, né? O Chico Louco, alguma coisa assim. Esqueci o nome, mas é algum apelido desse, assim, tipo Chico Louco. O pai. Então vejam, o maior grupo de proteína animal familiar. E quando você tem isso, uma empresa em que o gestor é o detentor da maior parte do capital social, você corre o risco de ter de enfrentar a seguinte situação. Isso é tipicamente brasileiro, é cultural. Eu criei aquela empresa, eu sou o dono e sou o gestor. Mas eu não tenho preparo técnico para isso. Eu sou um empreendedor. Eu tive a ideia, eu criei e eu aprendi a gerir aquela empresa no dia a dia. Vocês já devem ter passado por essa situação, conversando com alguém, falando, mas o que você faz? Eu sou empresário. Sim, mas você formou em quê? Não, eu sou empresário. Mas qual a sua formação? Eu formei na faculdade da vida. Isso aqui é marca de guerra, né? Aprendi no chão da fábrica. Ótimo, tem todo valor isso, mas o sujeito aprende a gerir a empresa daquela forma, naquele contexto, naquele cenário, repetindo as mesmas coisas que sempre foram feitas. Se há uma mudança de cenário, ele não tem preparo técnico para saber quais são as opções de gestão que ele poderia lançar mão para enfrentar aquela crise. Então, o empresário brasileiro, normalmente, não tem preparo. E se ele não tem preparo, ele vai insistir naquelas técnicas de gestão equivocadas, mesmo num cenário diferente, que ao invés de levarem a empresa à superação da crise, vão agravando cada vez mais a crise da empresa. E aí, quando chega numa situação quase desesperadora e ele resolve pedir ajuda, ele vai lá para algum consultor, chama lá alguém para fazer uma análise da empresa, e aí esse consultor, alguém com preparo técnico para isso, faz a análise e chega para ele e diz assim: descobri qual é o problema da sua empresa. Fala, pois não, qual é? Você. É a sua forma de gestão que está errada. E aí como é que você acha que ele recebe essa notícia, né? Você está maluco, rapaz? Você vai querer me ensinar como é que eu vou gerir a minha empresa? Conheço tudo, construí do nada, sei cada parafuso que está atrás dessa parede e tal. Exemplo tipicamente brasileiro. Em outras economias mais evoluídas, por exemplo, nos Estados Unidos, do ponto de vista empresarial, isso não acontece. Há uma dispersão muito grande da participação societária. Você não consegue identificar nem quem é o dono, né? Porque a participação é tão pulverizada, né? Aspectos culturais. Lá nos Estados Unidos, as pessoas fazem poupança investindo em empresas, comprando ações. Depositam dinheiro no banco para fazer entendimento de poupança, que nem a gente faz aqui, ou aplicação financeira. Aplicam na bolsa, compram ações de empresas. Lá, como essa participação é muito pulverizada, quem é o gestor de uma grande empresa americana? É o sócio? É o CEO? É um profissional contratado pela diretoria ou contratado pelo conselho de administração daquela empresa para fazer a gestão. Portanto, alguém com muito mais preparo para enfrentar situações de crise e mais, alguém que, se não estiver dando as respostas adequadas no enfrentamento da crise, pode ser trocado. Como é que você vai afastar o gestor da empresa se o gestor da empresa é o dono da empresa? Quem é que afasta o sujeito que tem 70% do capital da empresa? Então isso é um exemplo de disfunção dessas estruturas de livre mercado tipicamente brasileiras, que acaba explicando muitas vezes por que empresas viáveis entram em crise e não conseguem sair da crise pela atuação do próprio gestor. E aí é nesse momento que entra a recuperação judicial. É nesse contexto que entra a recuperação judicial. Essa empresa, se nada for feito, vai desaparecer. E se essa empresa desaparecer, nós perdemos os empregos, a renda, nós perdemos
os produtos, os serviços, a tributação, tudo isso desaparece. E é uma pena, porque ela tinha condições de gerar todos esses benefícios. Então, a recuperação judicial entra nesse contexto, como uma ferramenta oferecida pela lei para ajudar aquela empresa a superar o momento de crise, mantendo os benefícios econômicos e sociais. Então veja, o resumo dessa primeira parte. Tanto falência quanto recuperação possuem o mesmo objetivo. Não é aquela história de falência é para credor e recuperação é para devedor. A gente tem essa ideia inata também, a gente nasce com isso. Recuperação judicial, defender o devedor. Falência, defender o credor. Não. Tanto falência quanto recuperação, ambas visam tutelar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Na falência, como aquela empresa não tem mais condições de gerar esses benefícios, pela substituição dessa atividade e realocação da atividade. Na recuperação, como esta empresa ainda tem condições de gerar aqueles benefícios, vamos ajudá-la a manter o funcionamento em função desses benefícios. E aqui duas observações importantes. A primeira, a recuperação judicial tem como pressuposto lógico a viabilidade da empresa. Não se deve aplicar a recuperação judicial para a empresa inviável. Você precisa identificar o cenário para aplicar a ferramenta correta, o remédio correto. Já dizia minha mãe, o remédio na dose errada é veneno. Aqui também, aplicar a recuperação, que é um remédio, para uma empresa que não está no cenário de recuperação, porque é uma empresa inviável, não atende ao interesse social. Ao contrário, manter artificialmente em funcionamento uma empresa que não deveria estar em funcionamento, porque condenada pelo mercado à extinção, é ruim para o interesse social. Porque aquela empresa não vai gerar os empregos que poderia gerar, não vai gerar os tributos que poderia gerar, não vai gerar bons produtos e serviços. E no final do dia, quem paga essa conta somos todos nós. E pior, às vezes o juiz, de boa fé, e tentando salvar uma atividade empresarial que não deve ser salva, vai, através desse processo, quebrar dezenas de outras empresas que não conseguem competir com aquela atividade empresarial subsidiada pelo judiciário. Se eu tenho uma empresa que não paga os empregados, que não paga tributos, que não paga os fornecedores e mesmo assim continua funcionando, como é que a outra empresa concorre com ela, tendo que pagar os funcionários, os encargos sociais? Essa forma de pensar gera consequências bem graves no processo de recuperação e já a gente vai falar delas. Mas uma das obrigações, um dos ônus, eu tenho uma teoria chamada divisão equilibrada de ônus, talvez eu chegue nela hoje ainda, mas um dos ônus da empresa em recuperação é cumprir todas essas obrigações em relação àquelas que são posteriores ao ajuizamento. Ora, as obrigações anteriores ao ajuizamento estão sujeitas à negociação na recuperação judicial. As posteriores não estão. Então não faz o menor sentido que o sujeito já não tenha pago para trás e continue não pagando para frente. Demitindo os funcionários, não pagando as verbas rescisórias, não pagando os fornecedores, e mesmo assim, pendurada lá no juiz da recuperação, dizendo, me ajuda por quê? Eu ajudo em função dos benefícios econômicos e sociais que a sua atividade gera. Se ela não gera benefício econômico e social, vamos realizar esses mesmos interesses pela outra ferramenta, pela falência, tirando essa atividade, substituindo por outra, que vai gerar os empregos para aquelas sociedades. Esse ponto, não é o fato do processo de recuperação judicial permitir que uma empresa compre outra, equilíbrio de débitos fiscais e trabalhistas, não gera um desequilíbrio no mercado. Por exemplo, a Oi agora está passando por um grande processo de recuperação judicial. As concorrentes, o Vivo, etc., tem passivo de trabalhista e fiscal. Sim. Não é, se não me engano, um grupo de bola, por exemplo, agora que está atrás, né? Ele vai adquirir a uso passivo trabalhista fiscal. Isso que à primeira vista parece uma iniquidade,
vista de maneira mais detalhada, na minha visão, não é. Por quê? Se eu disser, olha, vamos vender aqui uma unidade produtiva isolada, vamos vender um ativo dessa empresa em recuperação, para que isso gere recursos para que eu pague as minhas obrigações com os trabalhadores e com os outros credores. Só que quem comprar corre o risco de ser considerado sucessor nas dívidas dessa empresa. Das duas, uma, ou ninguém compra, porque a empresa está em crise, né? Se ela está em recuperação judicial, ela tem passivos. E eu não quero me tornar, eu não quero comprar um negócio que vai me causar esse tipo de prejuízo no futuro. Ou, segunda opção, eu compro, mas eu coloco isso no preço. Então, ao invés de pagar 100, eu vou pagar 10, porque existe aí um passivo oculto, existe aí uma contingência de responsabilidade que eu posso vir a ter de pagar. Então, se chegou à conclusão, isso lá nos estudos em 2005, que esta vedação, essa blindagem contra a sucessão é uma forma de fazer com que esse ativo seja vendido por um valor maximizado. Isso não se faz em prejuízo do trabalhador, para ficar, a gente conhece bem aqui, não se faz em prejuízo do trabalhador, se faz em benefício do trabalhador. Primeiro, porque a maximização na venda se faz em favor dos credores, porque aquela venda é feita para gerar recursos e pagar os credores. E mais, porque aquela venda é feita em função da preservação da atividade. E se eu preservo a atividade, eu preservo o emprego. Então eu, ao mesmo tempo, beneficio o pagamento do credor trabalhista e também preservo o emprego, a renda desse mesmo credor. Se eu não tenho essa blindagem e essa venda não é feita, ou essa venda é feita de maneira não utilizada, ou eu não tenho recurso suficiente para pagar os credores trabalhistas, ou até eu não tenho recurso suficiente para manter a atividade. E aí caímos numa falência. E se caímos numa falência, desaparece o emprego, além de haver um prejuízo à própria possibilidade de receber esse valor. Então, isso que no primeiro momento parece algo contrário ao interesse dos credores, se faz em função do interesse dos credores. Agora, é evidente, tem que ser assim. O que não dá é você permitir que o sujeito venda a unidade produtiva isolada e aplique esses recursos para outras finalidades, prejudicando os credores. Isso é acompanhado. Na vara especializada, isso é acompanhado. De novo, o grande problema acontece em recuperações e falências que tramitam por vários cumulativos, onde o juiz não tem o treinamento e também não tem condições de fazer esse tipo de acompanhamento. Então a própria lei diz, olha, essa blindagem contra a sucessão não vai acontecer em algumas hipóteses. Por exemplo, olha, se descobre que aquela empresa que comprou, na verdade, comprou por conta e em nome do próprio devedor, né, por uma forma de fraude, ou parente do devedor. Então, tudo isso é possível que seja fiscalizado, e aí você vai dizer, olha, não tem blindagem nesse caso, não. Isso vai ser discutido individualmente, na verdade, né? As execuções individuais, onde se pede ali contra aquela compradora o reconhecimento da responsabilidade patrimonial dela. Ela vai dizer, não, eu comprei no processo regular, no processo público, a venda foi feita por leilão, por propósito, por pregão, com fiscalização judicial do Ministério Público, foi homologada, então estou blindada contra a sucessão. E por isso paguei 100. E se eu tivesse que responder pelos débitos dessa empresa, de qualquer natureza, não é só trabalhista não, ambiental, pagaria 10, não pagaria 100. Mas vamos lá, fechem o parênteses e vamos voltar para cá. A gente chegou na recuperação, que é o nosso ponto de interesse. Nós vimos que a recuperação é uma ferramenta que visa ajudar aquela atividade empresarial em crise a se manter em funcionamento. Não porque eu gosto do empresário, mas porque o funcionamento dela gera empregos, gera renda, gera benefícios econômicos sociais. Agora, o grande problema é como eu faço isso? De que maneira eu vou ajudar essa atividade empresarial a se manter em funcionamento?
Este como fazer foi mudando durante o tempo, de país para país e até dentro de um mesmo país. Aqui no Brasil, nós temos o Decreto-Lei 7661 de 1945, e normalmente eu faço a evolução desde lá, de Roma, tá? Mas não é o caso aqui, senão você vai querer jogar tomates em mim, se eu estou falando de Idade Média. Mas aqui a gente tinha lá o Decreto-Lei 7661 de 45, que trazia a seguinte lógica. Nós vamos ajudar essa empresa fazendo o seguinte: vamos pegar os credores quirografários dela, esses credores estão sujeitos aqui ao procedimento da concordata, e a empresa tem McDonald's, número 1 e número 2, desconto e prazo. Uma combinação de desconto e prazo para os credores quirografários. Naquela época, essa era uma forma útil de se ajudar a superação de uma crise da empresa. Mas isso foi mudando. Quer dizer, a atividade empresarial foi se tornando cada vez mais complexa. E, consequentemente, a crise empresarial foi se tornando cada vez mais complexa. Até pequenas empresas, grandes problemas. E essa modalidade desconto prazo pode resolver um problema de fluxo de caixa. Mas a crise da empresa pode não ser relacionada a fluxo de caixa. É preciso que se analise a crise da empresa e as soluções de maneira mais ampla. E aí lá nos Estados Unidos, no final do século XVIII, começo do século XIX, é que surgiu o modelo moderno de recuperação judicial, que acabou influenciando fortemente a nossa lei 11.101, que é de 2005. E surgiu lá nos Estados Unidos com a crise das ferrovias. Vocês lembram daqueles filmes de Velho Oeste, de cowboy? Sempre tem um trem indo para o Velho Oeste, os índios atacando o trem, os bandidos saqueando o trem, que trazia minério, trazia ouro e tal. Naquele processo de interiorização da colonização americana, muitas empresas ferroviárias foram criadas. E várias delas passaram a entrar em crise. No começo do século XIX, final do século XVIII. Seja pelo esgotamento desse projeto, seja porque não foi achado minério, enfim, índio atacando, bandido, entraram em crise. E aí, os americanos se viram na seguinte situação: olha, quando uma empresa dessa entra em crise, a gente tem a seguinte situação: quanto vale esta empresa funcionando? O que eles chamam lá de valor do going concern. Quanto vale esta empresa funcionando? Quanto ela gera de receita funcionando? E quanto vale esta empresa liquidada? Qual é o valor de liquidação dessa empresa? Nesses casos, o valor de liquidação era muito baixo. Porque o que tem de ativo uma empresa ferroviária? Uma locomotiva com vagões velhos, que não valem muito, ferro velho e madeira velha, que é o trilho, e uma faixa de terra tão estreita que não tem utilização econômica a não ser para passar o trilho. Ou seja, quanto vale liquidar essa empresa? Vale muito pouco. O valor do going concern supera. Então os credores disseram: olha, a gente tem que dar um jeito de manter esta empresa em funcionamento, porque a liquidação é a pior opção para os credores. Ela gera mais valor funcionando. E aí vem a segunda pergunta. Se essa empresa é viável e gera mais valor funcionando do que em liquidação, e os credores percebem isso, qual é a dificuldade que essa empresa vai ter para renegociar com os seus credores? Se eu chego para vocês, que são os meus credores, e digo: olha, pessoal, eu gero mais valor funcionando do que liquidada. Logo, se eu continuar funcionando, vocês ganham mais, tá? Só que eu preciso renegociar com vocês. Qual é a dificuldade? Por que eu não consigo fazer isso extrajudicialmente? Por que eu tenho que ter a ajuda do judiciário para isso? Pelo seguinte, vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu seja uma empresa que tenha 300 de ativo. Eu tenho 4 credores.
devo 100 para cada credor, estou insolvente, eu devo mais do que eu tenho. Para eu continuar em funcionamento, eu preciso me negociar com os meus credores. Aí eu chego aqui em credor número 1 aqui, conto toda essa história para ele e falo, olha, se eu continuar em funcionamento, você vai receber 75. Se eu quebrar, ou melhor, se eu continuar em funcionamento, você vai receber 75. Se eu quebrar, você vai receber menos do que isso. Então, porque o meu valor de liquidação é muito baixo. Daí esses 300 vão virar 100 em caso de liquidação. Você vai receber 25 em caso de liquidação. Estou te propondo receber 75 para eu continuar funcionando. Esse credor fala, ok, entendo, sou razoável, ok, vou fazer 75. Chega para esse aqui, mesma coisa. Chega para esse aqui, mesma coisa. Aí chega para esse aqui. Esse aqui fala assim, não, eu não negocio com você. E não me vem com essa historinha de 75 ou 25. Você me deve 100. E você tem 300. Logo, você tem dinheiro para me pagar. Não quero saber dos outros. Você tem dinheiro para me pagar. E como você tem dinheiro para me pagar, integralmente, 100%, eu não vou fazer nenhum acordo com você. E, aliás, eu não só não vou fazer um acordo com você, como eu vou mover uma execução contra você. Porque se eu penhorar 100 aqui do seu patrimônio, eu adquiro uma preferência sobre os demais. Esse credor aqui, lá nos Estados Unidos, é chamado de credor holdout. É o cara que quer ficar de fora. Ele não negocia, ele é resistente à negociação e ele dispara essa execução individual contra o devedor. Bom, diante dessa execução ajuizada por esse credor aqui, o que vão fazer esses outros credores? O ajuizar também é execução. Aí, a negociação global, que era essencial para a continuidade da atividade, já furou, porque aquele credor não concordou. E ele não concordou e meteu uma execução. Bom, ainda tem 200 de ativo, me deve 100. Vou correr para pegar esse 100. Vou correr para pegar esse 100. Vou correr para pegar esse 100. E qual vai ser o resultado disso aqui? O encerramento das atividades. E todo mundo vai receber menos do que receberia se essa atividade tivesse sido mantida. A teoria dos jogos explica esse fenômeno. É o chamado dilema do prisioneiro. Depois busquem saber. O dilema do prisioneiro na teoria dos jogos explica esse fenômeno em relação às decisões individuais, né, buscando o melhor para cada um, acabam gerando o pior para todos, do ponto de vista global. Então veja, olhando este cenário, os americanos pensaram, nós temos que criar um procedimento que dê resposta a isso. Essa é a dificuldade que a empresa em crise vai ter para se reorganizar, mesmo que o going concern seja maior do que o valor de liquidação. E criaram um procedimento estruturado ou fundado em 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar, execuções individuais. Enquanto nós estivermos no processo de negociação global, nenhum credor poderá executar individualmente a devedora. Por quê? Porque a execução individual de um credor vai estimular o mesmo comportamento dos demais credores, o que vai levar ao fracasso da negociação. Então, para que uma negociação coletiva tenha chance de êxito, é preciso que todos estejam na mesa. Porque se eu estou aqui negociando com você e sei que tem um outro credor correndo atrás do patrimônio da devedora, por que eu vou estar aqui negociando com você? Eu vou correr atrás também. Eu não quero ser passado para trás. Então, suspensão das execuções individuais contra a devedora durante o processo de negociação.
é o que eles chamam lá nos Estados Unidos de stay. É o automatic stay, que eles dizem lá, o stay period. Esse é o período em que todas as execuções e ações contra a devedora devem ficar suspensas. E um outro problema, o holdout. Como é que eu vou ter uma negociação global se eu tenho alguns credores que são resistentes a essa negociação? E a resistência deles impede a implementação de um plano de reestruturação. Para neutralizar isso, se criou o segundo pilar do processo de regulação. A decisão da maioria se aplica a todos. Então, se a maioria dos credores daquela categoria concordam com a devedora em relação ao plano que foi apresentado, este plano será aplicado a todos, inclusive aos resistentes, inclusive aos holdouts. Ou seja, não deve haver holdouts. O procedimento não deve permitir que alguns credores fiquem fora da negociação. Não deve permitir que credores executem individualmente e não deve permitir que credores fiquem fora da negociação. Que aquilo que foi decidido pela maioria não se aplique a alguns credores, deve aplicar a todos os credores. Esses são os dois pilares de um processo de recuperação judicial. Esse prazo aí, aquele do nosso caso, 180 dias, que na verdade não é 180. Porque, na verdade eu estava discutindo. Embora a lei diga que o prazo de suspensão é de 180 dias e não será prorrogado, em hipótese nenhuma, improrrogável, o artigo diz duas vezes, no mesmo artigo, que ele é improrrogável. O STJ acabou consolidando o entendimento, e isso vai ser falado pelo Marcelo, de que este prazo pode ser prorrogado, desde que o atraso no encerramento ou na conclusão das negociações não seja atribuído à devedora. Veja, foi ótima pergunta para eu mostrar. É tácita ou ela tem que ser expressa? Não, tem que ser expressa. Tem que ser expressa. Porque veja, a pergunta é excelente para a gente exercitar isso. O pilar de sustentação, a lógica econômica e jurídica da recuperação é que durante a negociação não haja execuções individuais. O Brasil optou por estabelecer um prazo máximo para que essa negociação terminasse. 180 dias. Por que 180 dias? Quando a gente pega o processo de recuperação, ele tem essa configuração aqui. Pedido de recuperação, deferimento do processamento, aqui em cima, formação das listas de credores, lista da devedora, do administrador e quadro geral de credores, e aqui embaixo, paralelamente, apresentação do plano, que se deve ser em 60 dias, realização da AGC, onde se vota o plano, em 150 dias, e a lei ainda deu 30 dias de lambuja, para que em 180 dias o juiz já tenha homologado o plano, ou não. Em 180 dias, esse processo de negociação, segundo a lei brasileira, deveria terminar. Mas a prática mostrou que isso raramente ocorre, por problemas de estrutura, inclusive. O único prazo que as recuperandas cumprem mesmo, que não tem jeito, é esse aqui, ó. Apresentação do plano em 60 dias, porque a lei diz que se não for apresentado em 60 dias, formulação em falência. Mas o plano que eles apresentam aqui em 60 dias não é nem sombra do plano que será votado na Assembleia. É um plano qualquer, só para cumprir o prazo. Então veja, é muito comum que em 180 dias não se tenha ainda a AGC. E não é culpa da devedora. Ela providenciou tudo que ela poderia providenciar. Mas quando ela apresentou o plano, ela apresentou em 60 dias, o cartório demorou 60 dias para publicar o aviso de recebimento do plano, a partir do qual começa a correr o prazo de 30 dias para objeções. As objeções foram apresentadas, o cartório demorou 60 dias para encaminhar o processo à conclusão. E o juiz mais 60 dias para dizer, designe-se a audiência, a Assembleia Geral de Credores. E o edital de convocação deveria ser publicado hoje, foi publicado 60 dias depois, aquela data já furou. Tem que ter outra data.
Então, é comum que essas... A gente fez um estudo na PUC, um grupo de pesquisa da PUC, com processos só das varas especializadas de São Paulo, e nós chegamos lá à conclusão que nas varas especializadas de São Paulo, esses processos levam aproximadamente 300 dias para a homologação. Nas varas especializadas. AGC, Assembleia Geral de Credores, quando os credores votam se aprovam ou não. Então, com base na lógica econômica e jurídica da recuperação, o STJ passou a dizer, olha, desculpa, mas enquanto o processo de negociação ainda não se finalizou e não foi por culpa da devedora, nós não podemos prejudicar o interesse social, porque isso não se faz em favor da devedora, isso se faz em favor do interesse social. Por isso se interpretou que esse prazo pode ser prorrogado. Mas essa prorrogação deve ser expressa, isso não é tácito. A devedora, nos meus processos, quando está chegando perto lá dos 180 dias e ainda não tem AGC, ela chega para mim, doutor Daniel, por favor, eu preciso da extensão do stay. Porque ainda não temos a AGC, ou então já temos a AGC marcada, mas ela ficou para depois de 180 dias. Eu falo, ok, prorrogo até a homologação do plano. Certo? Os processos de conhecimento vão ser Não, o processo de conhecimento segue normalmente. São processos que implicam em constrição de ativos. Então, ações cautelares, execuções, processo de conhecimento não só pode, como deve prosseguir. Devem prosseguir. Tem. Na Justiça do Trabalho, os processos devem prosseguir até a definição da existência e do valor do crédito, quando então eles são habilitados no processo de recuperação. Mas uma tutela provisória, então, no processo de conhecimento Fica prejudicada se for constritivo. Fica prejudicada. Nesse prazo de 180 dias. Ou no prazo de, mesmo na fase de conhecimento, porque aí se trata de uma medida constritiva. E desde que você, com essa medida constritiva, retire da empresa a possibilidade de disposição ou utilização daquele ativo. Então, por exemplo, olha, se o seu crédito é sujeito à recuperação, não faz muito sentido você ter um arresto ou um bloqueio, porque você está sujeito à recuperação. Você não vai poder executar individualmente mais aquele crédito. Porque das duas, uma, depois do início da recuperação, ou o plano é aprovado e você vai receber de acordo com o plano, vai haver uma anulação daquela recuperação, ou o plano é rejeitado ou descumprido e vai haver convolução e falência e instalaremos um concurso de credores. Então, não há nem interesse processual em se manter medidas constritivas cautelares individuais em relação a créditos que estão sujeitos à recuperação. A rejeição que você fala de levar à falência é essa da AGC, não? Porque às vezes Essa da AGC, se for rejeitado, é falência. Mas, por exemplo, é uma oportunidade só? Não, aí que tá. A lei diz que é uma, né? A lei não fala em outra. Mas a jurisprudência acabou se firmando no seguinte sentido. Olha, na AGC, na negociação, esse plano vai ser rejeitado, os credores não acordam. Então a devedora pede a suspensão da AGC para apresentação de modificações do plano que foram exigidas pelos credores. Aí se redesigna isso para uma outra data, nessa outra data ela apresenta o plano com as modificações para ver se o plano se atende ou não aos interesses. Eles só vão votar ou quando já tiver a certeza de que vai ser aprovado, ou quando não tiver mais jeito, quando os credores não concordarem mais com essas prorrogações, porque essas prorrogações são votadas. A prorrogação se faz no interesse dos próprios credores. Uma outra coisa que a jurisprudência admite que não está na lei. Aprovado o plano, a empresa vai ficar em recuperação judicial por 2 anos. Certo? Durante esse período, o juiz da recuperação vai fiscalizar se as obrigações estão sendo cumpridas. As obrigações com vencimento nesse período. Qualquer obrigação que seja descumprida gera a convolução em falência. Mas muitas vezes essa convolução em falência não atende aos interesses dos próprios credores. Nem os credores querem que se convole em falência. Então a Recuperanda pede a oportunidade de apresentar um novo plano. E se faz uma nova
AGC, o plano modificativo, que se faz uma nova AGC. E aí os tribunais divergem sobre o reinício desse prazo de 2 anos. Eu, por exemplo, digo que a aprovação de um novo plano nesse período de 2 anos não reabre o prazo de fiscalização. Se esse plano novo foi aprovado 1 ano e meio depois daquele plano antigo, eu vou fiscalizar por meio ano, mais 6 meses. Mas existem decisões judiciais dizendo que a aprovação do novo plano reabre o prazo de fiscalização. Algumas decisões judiciais são nesse sentido. Eu tenho dificuldade de aceitar como correta essa interpretação, porque no limite essa interpretação nos permite ter um processo infinito. Né? E não dá para, com o princípio constitucional da duração razoável do processo, não me parece adequada uma interpretação que me leve à conclusão de que o processo pode ser infinito. Porque a cada 2 anos eu posso apresentar um novo plano que vai reabrir o prazo de fiscalização por mais 2 anos. E aí vai. Só fazendo um ponto. Claro. Por favor. Claro. É muito comum que os administradores respondam quando a gente mandou a citação para eles, para a audiência inicial, a notificação inicial da citação. Que ele diga, olha, eu não tenho poder para ser citado. Boa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A empresa em recuperação judicial continua uma empresa normal, gerida pelos seus gestores, apenas fiscalizada pelo administrador judicial. Aliás, administrador judicial é um termo muito infeliz, porque o administrador judicial não administra. Ele não é gestor, ele não é administrador da empresa. Ele é alguém nomeado pelo juiz da recuperação para fiscalizar a empresa. Fiscalizar o funcionamento da empresa, fiscalizar o cumprimento das obrigações, organizar a Assembleia Geral e presidir a Assembleia Geral. É isso que o administrador faz. Portanto, reclamações trabalhistas contra a empresa em recuperação, quem é que deve ser citado e intimado? O gestor, não o administrador judicial. Por isso é que ele diz, olha, mas muitas vezes isso acontece por falta dessa conversa que a gente está tendo hoje, né? Por falta da aproximação dos 2 mundos que parecem existir em planos separados. Né? Uma dúvida só para... Tá lá. Isso, tá lá. Tem que citar o gestor da empresa. É o seguinte, na prática, só para aclarar, na prática, o que a gente faz? Chega em determinado momento que chove petição pedindo para reabrir a execução e os atos de expropriação. Porque passou o prazo de 30 dias. 60 dias. A gente aguarda isso até quanto? De 2 anos? Oficia ao juiz da recuperação. Ou exige um credor que traga uma decisão do juiz da recuperação autorizando o procedimento das execuções individuais. Porque isso pode acontecer, veja. Se em 180 dias nós não temos um plano, e isso é culpa da devedora, ela não providenciou o que deveria providenciar, eu como juiz da recuperação, e já fiz isso várias vezes, digo, não prorrogo o stay. E portanto, aqueles credores individuais que quiserem prosseguir, poderão prosseguir individualmente. Na prática, sabe o que acontece? Praticamente ninguém prossegue, porque está todo mundo envolvido na negociação. Mas aquele credor que quiser prosseguir, pode prosseguir. É uma empresa normal, fiscalizada judicialmente. Eu normalmente entendia que, se não tem apresentação do plano, prosseguia a execução. Desde que tem a apresentação do plano, parava. Não sei se era um entendimento, mas que... Não, na verdade não tem relação com a apresentação ou não do plano. Homologação do plano, ou com homologação ou não do plano. Às vezes o plano ainda não foi homologado, mas a empresa ainda está protegida pelo STEM, por uma decisão expressa. Por prorrogação. Então, o que você deve, como juiz do trabalho, exigir diante de um pedido de prosseguimento? Me comprove que não houve a prorrogação. Se não houve a prorrogação, a gente prossegue. Se houve a prorrogação, não, porque você está sujeito aqui. Você está sujeito aqui. Mas esses detalhes, o Dr. Marcelo ele vai entrar em maiores detalhes. Por enquanto, o que eu quero que vocês percebam? Que esses são pilares fundamentais da lógica da recuperação. O stay
e a decisão da maioria se aplica a todos. E quando a gente olha por esse prisma, a gente começa a perceber que algumas coisas do sistema brasileiro não fazem sentido. Por exemplo, a lei brasileira diz que o fisco não está sujeito à recuperação. E a lei brasileira diz que credores com garantia fiduciária, leia-se, principalmente bancos, também não estão sujeitos à recuperação. Ou seja, lembra quem são os credores de uma empresa em crise? Fornecedores, fisco, bancos e trabalhadores. A lei brasileira retirou os dois principais credores da mesa de negociação. Ou seja, se a lógica do procedimento é que não tenhamos holdouts, a lei brasileira, de largada, preserva dois credores holdouts, os dois principais credores de uma empresa em crise, bancos e fisco. O que causa uma série de problemas e o que explica uma reação até inconsciente da jurisprudência. Porque veja, o banco titular de uma alienação fiduciária ou de uma cessão fiduciária, hoje é tudo cessão fiduciária, porque a empresa em crise funciona assim. Eu estou em crise, então eu chego lá no banco e falo, eu preciso de um financiamento. O cara fala, então vamos fazer a alienação fiduciária do imóvel. Aí eu preciso de mais financiamento. Vamos fazer a alienação fiduciária dos automóveis. Aí eu preciso de mais financiamento e não tenho mais bens para dar. Então vamos fazer a cessão fiduciária dos seus recebíveis. Você tem aqui duplicatas para receber, você tem aqui cartão de crédito, você está me dando em garantia fiduciária esses recebíveis, dessas vendas que você já fez. E aí eu preciso de mais dinheiro, e não tenho nem recebível mais. O que eu faço? O banco chega lá e fala, ok, eu te dou, você vai me dar em garantia os seus recebíveis futuros, ainda não performados. Ou seja, recebíveis de vendas que eu ainda nem fiz. Ou seja, vendi a alma mesmo no diabo. Aí a empresa entra em recuperação e todas essas dívidas, que são objeto de cessões e alienações, não estão sujeitas à recuperação. Logo, esse credor bancário não está sujeito ao que for decidido no plano e não está suspensa a sua execução. Ele pode prosseguir. Só que se você permitir que esse credor bancário prossiga nas suas execuções durante a negociação que está acontecendo, o que vai acontecer com a negociação? Não vai sobrar nada para esses credores aqui. O banco vai pegar tudo para ele. E não vai sobrar nada e aquela atividade vai desaparecer e com ela os empregos e tudo mais. Por isso é que a jurisprudência do STJ, quer dizer, dos TJs principalmente, o STJ é bem pró-banco, né? Mas os TJs, os tribunais estaduais, criam uma série de dificuldades para que esses credores com alienação ou cessão fiduciária executem durante o processo de negociação. E qual é a palavra mágica que a jurisprudência usa? Essencialidade. Então, esses créditos que não estão sujeitos à recuperação podem ser objeto de execução? Podem ser objeto de execução. Mas diz a jurisprudência, se a penhora recair sobre um bem que seja essencial ao desenvolvimento da atividade da devedora, para. O juiz da recuperação tem o poder de dizer, pare esta execução. Mesmo este crédito não estando sujeito. Faz isso em relação aos bancos, faz isso em relação ao fisco, principalmente, e faz isso em relação a credores que são posteriores à própria execução. Dizendo, para tudo, mesmo esses créditos não estando sujeitos à negociação, eu não posso permitir que seja retirado do estabelecimento da devedora ou da disponibilidade dela esses ativos, porque se fizer isso, acabou a atividade empresarial. E se acabou a atividade empresarial, acabou o processo de recuperação, que não se faz em função do devedor, se faz em função da preservação dos benefícios econômicos e sociais. Portanto, no limite, no conflito entre o interesse individual de um credor e o interesse social representado pela preservação dos benefícios da atividade empresarial, deve prevalecer o interesse social. Uma reclamação trabalhista que é acionada, ajuizada antes da
que ele é Ele é sujeito. ou é posterior? E isso foi uma discussão grande, o STJ ele pacificou essa questão recentemente. Quando que eu considero o crédito existente para fins de sujeitá-lo à recuperação? Porque a recuperação diz o seguinte: todos os créditos existentes antes da propositura do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação. No caso trabalhista, você tem uma ação que começa aqui, mas termina aqui. Ela começou antes da distribuição, mas ela terminou depois da distribuição. E a dúvida é, isso está ou não está sujeito? O STJ deu uma solução bastante prática, embora juridicamente questionável. Ele diz o seguinte: vale o fato gerador. Qual é o fato gerador deste crédito trabalhista? Ainda que ele tenha sido reconhecido judicialmente depois. Foi a demissão. A demissão ocorreu antes? Ocorreu. Então esse crédito está sujeito à recuperação. Então, ainda que a sentença tenha transitado em julgado depois da distribuição da recuperação, se os fatos que deram ensejo ao reconhecimento daquele direito são anteriores à recuperação, ele está sujeito à recuperação. Tá? Então, essa foi uma definição prática que o STJ deu. A rigor, nós teríamos que ver qual é a natureza jurídica da sentença. Se ela for uma sentença declaratória, ela declara um crédito que já existia. Se ela for uma sentença constitutiva, o crédito passa a ser existente só aqui. Mas como isso não é tão simples, essa análise dos casos concretos enseja muitas dúvidas, o STJ passou a regra. Né? Agora, é o fato gerador que vale. Oi? Se o plano for aprovado e esse crédito você só tiver estabelecido o valor depois do plano já aprovado, ele não está incluído no plano, não é isso? Não, ele se inclui. Então, imagine que o plano, a AGC aconteceu aqui e aquela ação ainda não transitou em julgado. Continua lá. Ela transitou em julgado um ano depois. Eu vou chegar lá no processo de recuperação e falar: olha, meu crédito foi reconhecido na Justiça do Trabalho, eu estou sujeito aqui à recuperação, o plano diz que seria feito o pagamento de 100% no prazo de um ano, já passou um ano, então eu quero que me pague. Isso é apresentado para o administrador ou a Receita Carcerária desse crédito é o juiz clínico oficial, o próprio juiz da vara responsável pelo processo, ou é o administrador que tem que providenciar esse crédito? Excelente pergunta. Não existe uma resposta única para a sua pergunta, porque cada juiz faz de um jeito. De acordo com a lei, está dito lá que, transitado em julgado ou reconhecido o crédito na Justiça do Trabalho, esse crédito será habilitado no processo de recuperação. Ponto. Não diz como será habilitado. Tem um monte de discussão dizendo: não existe habilitação de ofício, não pode ser habilitado por ofício do juiz do trabalho, tem que ser o próprio trabalhador a pedir a habilitação por impugnação de crédito. Depois de idas e vindas, como é que eu faço lá em São Paulo e a fórmula funciona? Você, juíza do trabalho, oficia para mim dizendo: olha, transitou em julgado aqui, o crédito dele é esse. Eu vou chegar para o meu administrador judicial e falar: confira o cálculo, veja se o cálculo está correto, de acordo com a Lei 11.101. Muitas vezes não está. Por quê? Porque o trânsito em julgado aconteceu nesse momento. Só que a recuperação foi deferida, o processamento, nesse momento. E a lei de recuperação diz que você não pode incluir juros a partir dali. Então você tem que fazer uma contagem negativa de juros, fazer um acerto naquele cálculo. Eu já mando o próprio administrador fazer isso. Já faço o acerto do cálculo se estiver errado e inclua no quadro de autocredores, independentemente de impugnação, independentemente de tudo. Inclua. E diga ao credor: olha, incluí pelo valor tal. Se o credor não gostou do valor e quer discutir o valor, aí sim ele entra com uma impugnação. Do contrário, ele já está incluído. Seria melhor, já que você caminhando com essa data, sabendo que o Seria. limite se atualizar só até a data do Seria. pedido, você sabe nessa data? Seria. Existe até um negócio chamado Banco de Falências. Já ouviram falar? Foi criado pelo CNJ na época da ministra Eliana Calmon, daqui de Salvador. Foi a época que eu conheci um juiz de trabalho, não sei se vocês conhecem, o Marlos Melec. O Marlos é de Curitiba e ele é assessor, ou foi assessor, acho que ainda é, né, do Ives Gandra, lá no TST. E em conversas com ele,
nós criamos o tal de banco de falências com essa ideia. Tem que haver um cadastro pelo CNJ dessas falências para que os juízes do trabalho, quando forem fazer o cálculo, observem isso. Porque muitos juízes não sabem nem se a empresa está ou não em recuperação, se quebrou ou não. Essa informação acaba não chegando lá no juiz do trabalho. Então, ele deveria consultar o banco, ver lá qual é a data da quebra ou qual é a data do deferimento do processamento e, na hora de fazer os cálculos, já mandar essa certidão correta. Mandando essa certidão correta, já habilita automaticamente. O senhor disse que o juiz não deveria saber a data do prejuízo. Distribuição do pedido. Distribuir o pedido da... Isso. Não, mas veja, a recuperação judicial, diferentemente da falência, ela não determina a ordem de prioridade nem valores de recebimento. Tudo isso vai ser objeto de negociação. O plano pode estabelecer isso. O grande problema é que todos devem estar sujeitos aos mesmos critérios. O plano pode prever de maneira diferente. Então, o plano para determinada categoria trabalhista é com juros e correção. Normalmente é. O plano pode ser superior à data. Sim. Mas por que eu tenho que ter Essa é a todo mundo? preocupação do juiz. Mas por que eu... Na hora da negociação. Por que eu tenho que ter a mesma régua medindo todo mundo aqui? Porque é o crédito do sujeito que vai determinar o quórum de aprovação na AGC. Então veja, na classe trabalhista não, porque o trabalhista vota por cabeça, independentemente do valor do crédito, um trabalhador, um voto. Mas na classe 2, garantia real, na classe 3, quirografário, por exemplo, na classe 4 também é por cabeça. Mas na classe 2 e 3, o voto é por cabeça e por crédito. Então, para o plano ser aprovado na classe 3, por exemplo, ele tem que ser aprovado por mais de 50% do crédito presente na AGC. Se eu tenho créditos com cálculos diferentes, eu interfiro no quórum. Percebe? Por isso é que eu tenho que passar uma régua e falar, está todo mundo até a data da distribuição. Agora, isso não quer dizer que todo mundo vai receber assim. O plano pode estabelecer recebimentos diferentes. Na falência, não. Na falência, está todo mundo sujeito àquela mesma régua para fins de recebimento. Ok? Bom, ficou clara essa questão dessa lógica jurídica? Aí o senhor vai e manda refazer de novo a conta do empregado, porque quando jogou no plano já tinha tirado os juros. Aí como o plano chegou a conversar o prejuízo do empregado... Não, aí não faço nem conta. Aí é uma questão do devedor com a credora. O plano diz assim, a devedora tem que cumprir este plano. Se ela não cumprir este plano, o credor vai chegar para mim e falar, ela não cumpriu ou não cumpriu direito, vamos popular em falência. Mas eu não faço esses cálculos. As relações são entre credora e devedor. Eu fiscalizo apenas se estão sendo cumpridos ou não. Eu não entendi o que você falou da sequência declaratória constitutiva como fato gerador antes da recuperação. São duas coisas. Primeiro, a decisão do STJ, para simplificar. A Lei 11.101 diz que estão sujeitos à recuperação, são esses 4 aqui, credores já existentes ao tempo da distribuição do pedido. Só que o grande problema é que muitos credores são credores em razão de decisão judicial, cujo processo foi iniciado antes do início da recuperação, mas terminou depois do ajuizamento da recuperação. Aí surge a dúvida, esse credor está sujeito ou não está sujeito? Ele já era considerado existente ou ele passou a ser existente com a sentença? A rigor, para saber isso, eu preciso saber qual é a natureza da sentença, se ela é constitutiva ou se ela é meramente declaratória. Mas isso não é tão simples na prática, isso enseja muitas dúvidas. Então o STJ tomou uma posição bastante pragmática. O STJ diz o seguinte, para fins de sujeição à recuperação, vale a origem do crédito, não a data da sentença. O fato gerador do crédito é o que vale. Então, no caso do empregado, se o empregado foi demitido antes da distribuição da recuperação, entrou com uma reclamação trabalhista,
e a sentença condenando a empresa a pagar R$100.000 ocorreu depois do avisamento dessa recuperação, segundo o STJ, esse crédito está sim sujeito à recuperação. Doutor, Embora a sentença seja posterior, porque a demissão, que é o fato gerador, foi essa. Ficou claro? Sim, mas como a empresa. e se a ação for ajuizada após aquele início ali? Porque também pode ser Mesmo isso, assim, né? mesmo assim, se o fato gerador é anterior, Mas como a empresa continua em funcionamento e se ela despede e o empregado vai contratar data posterior à data do ajuizamento, esse pobre empregado não tem direito a nada, porque ela já está com recuperação, trabalha, é despedido e não pode entrar no CREA porque o fato gerador. na verdade ele estaria numa posição melhor, porque ele não está sujeito à recuperação. Ele pode exercer individualmente o seu direito sem qualquer restrição. Os outros não podem. Ele pode, porque ele é posterior. O crédito dele não está sujeito à recuperação. Só uma dúvida. O senhor falou da falência, disse que os bancos eles não têm nenhum prejuízo porque eles são compensados Eles com fazem isenções prejuízo fiscais. fiscal, né? Ou seja, é o Estado que cobre a parte do banco. Consequentemente, a sociedade. Perceberam a incoerência do sistema Eu brasileiro? entendo que o banco financia uma atividade empresarial que tem sua função social. Mas é uma superproteção. É uma superproteção. Veja, nos Estados Unidos, Não tem problema a falência. que são os Estados Unidos, a meca do capitalismo, Não, os falência. bancos estão dentro da recuperação. Eles deveriam estar dentro da recuperação. Eles não poderiam estar fora da recuperação. Claro, numa classe própria, com atenção à importância que eles têm no mercado, mas dentro da recuperação, não fora. Assim como o fisco. O fisco deveria estar dentro. Lá nos Estados Unidos, o fisco está dentro da recuperação. Não pode haver holdouts. A gente importou dos Estados Unidos a lógica da recuperação, mas na hora de fazer a adaptação para o modelo Tupiniquim, a gente abrasileirou o negócio. Então, a lógica é essa, mas banco não. Banco não. Quebravana, não, banco não. Fisco também não. O resto, os empregados e os fornecedores, eles estão dentro. Na falência, o banco é recompensado com isenção fiscal. Na falência, o banco está fora também, sabia? Porque ele tem direito a pedido de restituição pelas alienações e cessões fiduciárias. Porque o modelo dessa garantia é o seguinte: eu passo para você a propriedade do meu bem, em garantia ao pagamento da minha dívida. Então, se eu quebro nesse meio tempo, esse bem que foi dado em garantia não é meu, esse bem é seu. Por isso, se eu quebrar, você não está sujeito à falência. Se eu pedir recuperação, você não está sujeito. Se não houver, na falência, se não houver esse bem dado em garantia, o banco tem direito à isenção fiscal, é isso? Não, a isenção fiscal é outra coisa. prejuízo? A isenção fiscal é outra coisa. Quando o banco, numa atividade normal, na sua atividade normal, tem um prejuízo em razão da inadimplência de algum crédito, ele pode pegar este prejuízo que ele teve e fazer um abatimento com o que ele deve de tributo. Independentemente de falência, recuperação, qualquer inadimplência. Mas ele não paga aqueles tributos. Bom, veja quanto os bancos pagam. Ele é recompensado pelos prejuízos que O tem. Brasil em crise, em recessão, pelos 3 últimos anos consecutivos. Pega aí o lucro dos bancos. Cada vez maiores. Não é estranho isso? Se a atividade econômica está em declínio, como é que o lucro bancário está subindo? Ele compensa com tudo. Veja quantos bancos pagam de tributo. Os caras falando em reforma fiscal, querendo subir imposto de renda para a pessoa física para 35%. Pô, vai tributar banco, cara. Por que o banco não paga tributo? Ela está perguntando na situação aqui. Como também esse empregado de uma presença criminal, são 5 anos, ele pode ter admitido, trabalhado a extras, aí vem a recuperação judicial, mas ele continua trabalhando, ele foi despedido depois, aí quebra. Ele tem parte sujeito e parte não sujeito. Parte do crédito está sujeito à recuperação, parte do crédito está fora. Isso acontece bastante. Quando o sujeito é demitido, depois, já durante a recuperação,
e ele vem habilitar o seu crédito, a recuperanda fala, ok, mas parte desse crédito está sujeito, parte desse crédito não está sujeito. Aí aqui não está Porque o sujeito, fato pode gerador com a tem gente. tanta diferença. Aqui não está sujeito, pode gente. Mais ou menos. Essa Mais ou menos por causa da tal essencialidade. Deixa eu até explicar isso, essa essencialidade. O artigo 49, o artigo 49, parágrafo 3º, é a chave para isso. O 49, parágrafo 3º da Lei 11.101 é o que diz que os credores com garantia fiduciária estão fora da recuperação. Só que a parte final do parágrafo 3º diz assim: mesmo esses credores que estão fora da recuperação não poderão retirar do estabelecimento da devedora um bem de capital que seja essencial no desenvolvimento da sua atividade. Ou seja, o legislador estava pensando na alienação fiduciária da máquina. Se eu tirar a máquina lá da empresa, acabou a empresa. Então, mesmo eu, banco, mesmo meu crédito não estando sujeito à recuperação, eu não posso tirar a máquina de lá durante o prazo de 180 dias. O prazo de negociação. Isso é o que diz o artigo 49, parágrafo 3º. A partir daí, a jurisprudência começou a dar uma interpretação mais ampla, no sentido de proteger a preservação da atividade. Então, eu, por exemplo, decido da seguinte maneira: o banco não pode retirar o bem objeto da garantia se ele for essencial. Pouco importa que seja bem de capital, o que importa é que seja bem essencial. Pouco importa que esteja no estabelecimento da devedora ou não, o que importa é que seja essencial, sem o qual ela não consegue permanecer em funcionamento. Qual que é a principal implicação dessa interpretação? As chamadas travas bancárias. Já ouviram falar das travas bancárias? O que é a trava bancária? O banco dá um financiamento de 100 mil para a empresa e pega como garantia os recebíveis futuros de vendas do cartão de crédito Visa. Então, o que o banco faz? Ele cria uma conta, todas as vendas do cartão de crédito Visa vão ser depositadas naquela conta, lá na agência dele mesmo, enquanto a empresa estiver pagando o financiamento, ela vai movimentar aquela conta do que vem do cartão de crédito normalmente. A partir do momento em que ela não pagar o financiamento, o banco vai vedar o acesso da empresa àquela conta. E todos os valores das vendas dos cartões de crédito vão indo para aquela conta, o banco não deixa a empresa pegar aqueles valores e o banco pega aqueles valores para si, para pagar a conta. Tá. Para pagar a conta. Isso chama trava bancária. O que eu digo lá na recuperação? Banco não vai aplicar a trava bancária. Não vai aplicar. Por aplicação do artigo 49, parágrafo 3º. Esse é um bem essencial ao desenvolvimento da atividade, muito mais do que a máquina. Porque sem a máquina, a empresa pode, em tese, alugar uma máquina. Sem dinheiro, a empresa faz o quê? Então, não vai aplicar a trava bancária, libere o acesso da empresa a essa conta para que ela utilize esses valores. Então, essa é a teoria das essencialidades. E isso se aplica também a créditos extraconcursais de outras naturezas. Seja porque são posteriores, seja porque são fiscais. E o entendimento do tribunal do STJ com essa... O STJ não pensa assim. Mas que eles estão derrubando, o banco não recorta, com certeza. Ele ganha todas lá no STJ. Estou feliz com o senhor. Lá no STJ eu falo, não pode tirar aqui, não pode aplicar a trava bancária. Na hora que chega lá no STJ eles falam, pode sim. Pode porque não se trata de bem de capital e que não está Olha o argumento do STJ, pelo amor de Deus. O dinheiro não está no estabelecimento da devedora, está no próprio banco. E alguém guarda o dinheiro. O meu dinheiro também não está comigo, não. Aí quer dizer, então, imagina que seja uma alienação fiduciária de um caminhão. Se o caminhão está no pátio, não pode.
Se o caminhão está na rua, pode? Porque não está no estabelecimento da devedora? Então, assim, são argumentos data vênia. Mas até eles conseguirem derrubar isso, a empresa recebeu algum ativo. Até aí já usou dinheiro e tal. Então, quando o banco fala que pode, a medida já deu resultado. A empresa já usou aqueles valores. Agora, o grande problema é o seguinte, a tal da divisão equilibrada de ônus. E eu vou fazer um intervalinho para vocês não cansarem. Mas essa teoria da divisão equilibrada de ônus diz o seguinte: o juiz tem que garantir que o processo atinja a sua finalidade de interesse social. E ele tem que garantir que credores e devedores atuem no processo de maneira compatível com a realização do interesse social. Ou seja, se eu libero essa trava bancária para que a devedora utilize esses valores, eu tenho que garantir que ela vá utilizar esses valores para as finalidades da recuperação. E não simplesmente sacar esse dinheiro e transferir para uma empresa offshore e desviar para uma outra empresa, ou comprar um helicóptero para o sócio. Então, se por um lado eu libero a trava bancária, por outro lado eu vou garantir e vou fiscalizar que esses valores sejam destinados às finalidades da recuperação. Como a gente diz lá, isso é dinheiro carimbado. Dinheiro carimbado, que tem que ser prestado contas. E o administrador judicial tem que fiscalizar isso muito de perto. Senão você abre uma porteira para fraudes. Ela tira todo o dinheiro do banco, some o dinheiro e tchau. Os trabalhadores dançam, todo mundo dança. Bom, pessoal, vamos fazer um intervalo então para vocês não cansarem muito? 10 minutinhos? E a gente volta.